Nós vamos ler os versos 25 e 26. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso 25 e 26. Diz assim a palavra do nosso Deus: E perto da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. E de repente sobreveio um tão grande terremoto, que os alicerces do cárcere se moveram, e logo se abriram todas as portas, e foram soltas as prisões de todos. Amém? Senhor, obrigado pela Tua palavra, lida o nosso coração, que sirva, Senhor Deus, para a nossa edificação nessa hora. Pedimos, Senhor Deus, que o Senhor comunique conosco verdades que precisamos ouvir e que nos ajudem, Senhor Deus, a caminhar dia após dia ao Teu lado. Em nome de Jesus, o Teu Filho. Amém. Podeis sentar, irmãos. O salmista Davi, em dado momento da sua caminhada, ele fez uma pergunta para ele mesmo. Ele perguntou assim: por que te abate, ó minha alma? Às vezes a nossa alma está abatida, o nosso coração está apequenado, e nós não sabemos o real motivo, ou buscamos motivos e motivações para tal. E eu confesso aos irmãos que quando me deparam com um texto como esse que nós vamos estar falando nessa noite, às vezes eu me sinto até envergonhado. Porque às vezes os nossos abatimentos são por motivos tão pequenos, tão banais. E nós estamos aqui diante da história de dois homens que tinham talvez motivos sobejos para estarem amargurados. Amargurados. Eles estavam sofrendo no corpo, não somente no corpo, mas também na alma, porque era uma injustiça que estava sendo praticada com eles. Injustiça de diversas formas, injustiça porque eles não fizeram nada de errado, injustiça porque eles eram cidadãos romanos e não poderiam ser presos sem um justo julgamento, mas eles estão ali, e eles estão ali orando e louvando a Deus. A maior prisão não é a prisão de ferro. A maior prisão é o pecado. Servir a Deus é um grande privilégio. E nós precisamos encarar como um grande privilégio. Sabe, como assim? Que bom que eu posso fazer. Que bom que Deus me alistou para o seu exército. E esse texto, entre outras coisas, vai nos mostrar que o segredo para vitórias é uma vida de adoração. A palavra de Deus, irmãos, nos mostra que servir a Ele nunca foi um fardo. Mesmo os servos de Deus, passando por lutas, perseguições e injustiças, não encaravam servir a Deus como um fardo. Nós temos trabalhado o Evangelho, o livro de Atos dos Apóstolos, nos nossos pequenos grupos, e há um momento também onde os discípulos vão ser presos, vão ser também açoitados, e está lá no capítulo de número 5, mas eu acho interessante o verso de número 41, porque eles dizem assim:
Retiraram-se, pois, da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Eles não saíram chateados, eles não saíram aborrecidos, eles saíram felizes por terem sido achados dignos de padecer pelo nome de Jesus. Eu sei, irmãos, que isso não é o objetivo de vida da gente, a gente não está almejando isso, mas se isso acontecer, nós precisamos nos alegrar e regozijar no Senhor. A última bem-aventurança de Mateus capítulo 5, vai dizer assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e mentindo disserem todo mal contra vós, por minha causa. Alegrai-vos, exultai-vos, porque grande é o vosso galardão diante de Deus. Então, esse texto, irmãos, ele nos coloca numa cena de escuridão. Porque a dor, a injustiça, Paulo e Silas presos, açoitados, feridos, lançados no cárcere interior, ou seja, no calabouço mais frio e mais profundo. Era lá onde eles estavam, com os pés no tronco. Eles estavam no auge, talvez, da adversidade da vida deles. Nós não sabemos muito da história de Silas, mas nós sabemos que Paulo, ele era um fariseu, ele era um doutor da lei, ele era um homem de posição social elevada dentro da estrutura social de Israel, e olha onde ele está. Porque ele teve uma experiência com Jesus, porque Jesus apareceu para ele no caminho de Damasco, e agora ele está ferido, machucado, injustiçado, no cárcere mais profundo, no calabouço mais frio. E o que eles fazem? À meia-noite, em vez de murmurar, em vez de reclamar, eles escolhem adorar. Dá para imaginar isso? E a adoração deles, irmãos, foi um ato de resignação. Mas muito mais do que isso, foi também um ato de guerra espiritual. Eu creio que Paulo virou para Silas e disse: Silas, já que a gente está aqui, já que a gente já apanhou, a gente foi injustiçado, vamos fazer o improvável dos improváveis, vamos adorar a Deus. E eles provaram que servir a Deus não é um fardo. Eles provaram que servir a Deus ainda na adversidade, ainda com a situação contrária, continua sendo um grande privilégio. Então, queridos irmãos, adorar é uma arma infalível para nos dar a vitória. Há um poder, irmãos, no som em si. A NASA, no ano passado, em 2024, ela divulgou algumas imagens que mostram uma aeronave, ela está rompendo a barreira do som. E esse fenômeno da aeronave romper a barreira do som criou uma onda de choque que eles chamaram de sonic boom. E essa onda de choque, ela libera uma energia, mas uma energia tão poderosa, tão colossal, que ela quebra barreiras que são invisíveis no ar.
De forma semelhante, alguns estudos recentes da neurociência confirmam que a música, ela tem um poder terapêutico. E nesse poder terapêutico, a música, ela tem uma propriedade de reorganizar o cérebro. Então, você está atribulado, você está perturbado, a paz está esvaindo pelos dedos, nada melhor do que ouvir louvores e cantar louvores. Por vezes, irmãos, isso já aconteceu comigo. Ouça louvor, cante louvor, porque isso, segundo a neurociência, promove alívio no tratamento de depressão, no tratamento de ansiedade. Agora, note o seguinte: se o som humano, no campo da física e da saúde mental, já tem o poder de romper barreiras, já tem o poder de trazer cura, imagine o som da adoração de um filho de Deus. Imagina o som da adoração de um filho de Deus. E é exatamente isso que acontece, queridos irmãos. O louvor de Paulo e Silas foi uma explosão espiritual dentro daquele cárcere. O louvor de Paulo e Silas fez o que a aeronave que quebrava a barreira do som fez. O louvor de Paulo e Silas trouxe cura, porque vai haver cura nesse texto. Gerou uma frequência espiritual, irmãos, pura, que se ligou à fonte de todo o poder, que é o nosso Deus. E aquele cárcere teve as suas estruturas abaladas. Essa frequência não apenas moveu portas de ferro, ela abalou os alicerces daquela prisão. O que nós aprendemos nesse texto, irmãos? Em primeiro lugar, anote isso com carinho no teu coração. Servir a Deus é um privilégio. Mude a tua concepção. Vir à casa de Deus, irmãos, não pode ser um sacrifício, não pode ser um compromisso meramente religioso. Servir a Deus precisa ser entendido por nós como um privilégio. Paulo e Silas, irmãos, eles tinham consciência da identidade deles. Eles estavam presos no corpo, mas eles estavam livres no espírito. Porque Jesus já tinha ensinado para eles que, olha, não teme o homem. O homem só pode fazer mal ao corpo. Tema Deus. E eles sabiam, irmãos, que estavam fazendo a vontade de Deus. A adoração deles, irmãos, não era baseada no conforto de uma circunstância favorável. A adoração deles não era porque estava tudo correndo bem. Tem um hino antigo que diz isso, né? Não olhe as circunstâncias, olhe o seu amor, seu grande amor. Não me guio por vista. Irmãos, se Paulo e Silas se guiassem por vistas, eles não estariam louvando.
mas eles tinham a certeza em Deus de que Deus era com eles. A voz deles poderia não ir humanamente, fisicamente muito longe, e eu nem acredito que eles estavam cantando, irmãos, a todo pulmão, porque eles estavam feridos e machucados. Talvez a canção deles fosse um sussurro da alma, mas chegou como voz de coral no trono da graça de Deus. A adoração, irmãos, é a prova de que você sabe quem você é, independente de onde você esteja e independente da situação que você esteja passando. Eu sou filho de Deus. Por isso, no cárcere, eles louvam a Deus. E aí, irmãos, a segunda lição desse texto é que, de uma forma milagrosa, extraordinária, sobrenatural, a adoração verdadeira é capaz de abrir portas e de quebrar grilhões. Eles destravam o sobrenatural através da adoração. Enquanto o som subia daquela prisão escura, Deus enviava o seu poder. E o terremoto foi uma resposta divina à adoração daqueles dois servos de Deus. E esta resposta gerou, irmãos, uma dupla libertação. Gerou uma libertação física, porque os grilhões, as cadeias se rebentam, se quebram e as portas se abrem. Fisicamente houve um abalo daquelas estruturas, para não ter dúvida de que Deus estava agindo através do louvor dos seus servos. Mas, em resposta à adoração, também houve uma libertação espiritual. Porque o carcereiro, apavorado com o livramento, ele pergunta: o que é necessário que eu faça para ser salvo? Eu estava vendo com a Franciane um dos capítulos da série que passou na Record, não sei se está passando ainda, do apóstolo Paulo. E quando Paulo e Silas, isso é na trama, tá, irmãos? Agora eu abro um espaço aqui para, como é que se fala? Licença poética, que não está na Bíblia, mas eles retratam isso dentro da série e eu achei muito, assim, da parte do autor, relevante. Porque quando eles estão apanhando e quando eles vão prendê-los, Silas vira para Paulo e diz assim: vamos falar que nós somos romanos. Aí o Paulo fala: não fala nada. Mas como assim não fala nada? Aí Paulo disse: olha, eu preciso falar de Jesus para aquele carcereiro. Não está na Bíblia, mas na trama da novela, Deus tinha colocado no coração de Paulo que ele iria falar para aquele carcereiro do amor de Jesus. E ele diz assim: vai valer a pena. Vai valer a pena. O evangelho, irmãos, aliás, o terremoto trouxe o evangelho para aquela família. Aquele carcereiro se converte. Sabe o que eu aprendo, irmãos? Que a gente pode transformar
a nossa prisão em um altar. Talvez você esteja vivendo algum momento difícil, e esse momento difícil que você está vivendo, você pode murmurar, reclamar, lastimar, como é bem natural nosso fazer, ou você pode adorar. Pessoas vivendo prisões emocionais, tristezas e mágoas acorrentando a vida, prendendo o coração. Pessoas vivendo prisões financeiras, dívidas que estão sufocando a esperança, e a pessoa não sabe pensar em outra coisa, e junto com isso vem reclamação, vem murmuração, vem até abandono da fé. Porque eu creio, irmãos, e eu tenho visto isso na Bíblia, que nos momentos difíceis, não é para a gente recuar. Nos momentos difíceis, talvez seja a hora de nós agigantarmos a nossa fé e voarmos mais alto. A águia é um animal que é citado várias vezes na Bíblia. E um deles é aqueles que esperam no Senhor, renovarão as suas forças, subirão como águia, correrão e não se cansarão. Porque a águia, irmãos, entre tantos outros atributos, ela tem uma coisa muito interessante. Quando a tempestade começa a se formar, a águia, ela faz o seguinte, ela agiganta as suas forças, ela voa o mais forte e rápido que ela pode e ela atravessa a tempestade, porque ela sabe que sobre aquelas nuvens escuras o céu continua azul. Então, às vezes não é hora da gente baixar e entrar numa caverna. Às vezes é momento de você agigantar as forças e voar por sobre a tempestade. Quantas pessoas, irmãos, vivendo em prisões espirituais, maus hábitos, vícios, que estão sufocando a fé e roubando a paz. Mas escute isso, não existe prisão que possa segurar um verdadeiro adorador. Um verdadeiro adorador. Lembra do diálogo de Jesus com uma mulher samaritana? Mulher, a hora vem e agora é, em que o Pai procura verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Se você é um verdadeiro adorador, Deus muda o jogo, vira a chave, porque não existe prisão que segure um adorador. Agora a gente precisa, irmãos, na vida, trocar a reclamação pela adoração. Deus usa cativeiro, muitas vezes para manifestar a sua glória, mas eu tenho que sair da murmuração e permanecer um adorador. O cerne do Evangelho, e o que o Evangelho ensina, irmãos, é isso, que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus. O verdadeiro Evangelho, irmãos, ele nos aponta para o arrependimento. Nós precisamos nos arrepender. O verdadeiro Evangelho aponta para a volta de Cristo. E o relógio de Deus, irmãos, ele não está parado.
o relógio de Deus, ele continua andando, e o fim da história se aproxima. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: porque o Senhor mesmo descerá do céu, com alarido, com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. O motivo pelo qual eu e você devemos adorar é a certeza de que Jesus venceu, e a certeza de que Ele voltará para buscar os verdadeiros adoradores. E Ele oferece uma única fuga para a prisão do pecado: Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Então eu preciso entender: servir a Deus é um privilégio. Adorar a Deus traz vitória. E o nosso Deus, o que Ele faz? Ele transforma dor em testemunho. Por que essa história está aqui, irmãos? Porque não terminou num calabouço, não terminou eles maltratados, feridos. Não, essa história terminou em salvação de vidas. Essa história terminou com Paulo e Silas sendo libertos daquele cárcere. Porque o cárcere que eles estavam, irmãos, é nada. Como eu disse no início, a maior prisão não é a de ferro, mas é a prisão do pecado. O som da adoração é mais forte, irmãos, do que qualquer prisão. Quando o louvor sobe, cadeias caem em nome de Jesus. Então, talvez você esteja hoje vivendo algum tipo de prisão. Alguns estão, irmãos, amarrados à prisão da culpa, daquilo que fizeram, ou até mesmo daquilo que deixaram de fazer. Alguns estão na prisão do medo do futuro, sabe, estão sempre preocupados, né, com o futuro, com a estabilidade, sendo que nenhum de nós tem a certeza do dia de amanhã. Alguns irmãos estão ainda na prisão do peso de uma vida de pecado, e talvez você tenha tentado quebrar as correntes com a sua própria força, e você não está conseguindo. O que eu preciso fazer, pastor? Assim como Paulo e Silas, você tem uma opção: continuar na escuridão da lamentação, ou erguer a voz em adoração. Hoje é dia de entregarmos a Deus o nosso coração, as nossas preocupações. Hoje é dia de pedir ao Senhor: me ajuda, Pai. Às vezes eu estou caminhando mal porque eu estou pensando mal, e eu preciso pensar melhor. Queria te convidar a falar com Deus nessa hora, pedir a Deus que esteja movendo o teu coração, para que você seja aquele a quem Deus procura, porque a palavra de Deus diz que Deus procura verdadeiros adoradores, homens e mulheres que o adorem em espírito e em verdade. Então, eu gostaria que você falasse com o Senhor nessa hora. É a tua oração diante de Deus.
coração. Eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar ao Senhor juntos. Faça dessa canção uma oração e que eu e você possamos ter o mesmo coração de Davi, o mesmo coração de Paulo e Silas. Em adoração eu me rendo a ti, tu és como um rio de águas vivas, flui dentro de mim, és manancial, fonte inesgotável, traz vida ao coração, como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, como o rei Davi, quero te adorar, minha alma canta a ti, Senhor, em adoração. Digno és de louvor, majestade santa, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor, meu prazer é te dizer, te amo, ó Senhor. Pai, eu sei que a adoração pode mudar, Senhor Deus, cativeiros,
pode mudar circunstâncias, pode mudar, Senhor Deus, a nossa mente e o coração. Que cada um de nós entenda, Senhor Deus, que servir é um privilégio. Que cada um de nós entenda, Senhor Deus, que adorar é, Senhor Deus, o que nós precisamos fazer, mesmo nas situações difíceis. Porque, Pai, o Senhor é especialista em transformar tragédia em testemunho de vitória. Obrigado, Senhor Deus, pelo exemplo de Paulo e de Silas, que mesmo, Senhor Deus, na circunstância adversa, adoraram o nome do Senhor. E ali, Senhor Deus, o Senhor proveu o milagre que eles precisavam. Sê, Senhor Deus, com cada um querido que aqui esteve, sê com aqueles que nos acompanharam nessa transmissão, que a tua bênção, que enriquece e não acrescenta dores, esteja sobre a nossa vida, sobre o nosso lar, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Despede teu povo agora, Senhor Deus, guardado e abençoado por ti mesmo, para uma noite de paz e uma semana vitoriosa. Que o amor eterno do Deus Pai, a graça e a misericórdia salvadora de Cristo Jesus, o nosso Senhor, a comunhão e a bendita consolação do Santo Espírito de Deus, repouse sobre a tua vida. Vá em paz e que o Senhor Jesus te abençoe. Amém. Deus abençoe, irmãos.